Olá, tudo bom? Ultimamente, cada vez mais pessoas vêm reclamando da dificuldade para dormir, se manter dormindo durante a madrugada. Às vezes a pessoa até pega no sono rápido, mas acorda 2, 3 da manhã, não consegue voltar a dormir e no dia seguinte aquele cansaço, aquela baixa energia. Por isso, cada vez mais pessoas vêm buscando alguma alternativa natural. Muitas pessoas ficam interessadas na melatonina. Hoje eu vou falar para você mais sobre a melatonina, como ela pode ser benéfica e como utilizando errado ela pode até te prejudicar. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantas horas você consegue dormir durante a noite? Você consegue ter horas consecutivas de sono? Você acorda muito de madrugada? Escreve um pouquinho para mim aqui embaixo nos comentários para eu, sabendo das suas dificuldades, poder te ajudar cada vez mais. Se você puder, já vai deixando a sua curtida no vídeo, isso é super importante para mim aqui no canal. Isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que dorme mal e precisa de mais dicas naturais para dormir bem, compartilhe esse vídeo, vamos ampliar nossa corrente do bem. A melatonina realmente é produzida de forma natural pelo nosso próprio organismo e ela é produzida de acordo com a quantidade de luz que vai diminuindo ao longo do dia. Quanto mais escuro vai ficando o ambiente, mais o nervo óptico sinaliza para o nosso cérebro que está anoitecendo, que está na hora da gente conseguir dormir, entrar nesse modo mais relaxado. Como eu te falei, a melatonina não é um sedativo, na verdade ela ajuda a estimular áreas do nosso cérebro que vão diminuir a regulação de temperatura corporal, isso sim que faz que a gente entre num modo mais relaxado, que induza mais o nosso sono. E é interessante porque muitos órgãos, praticamente todos os órgãos do nosso corpo, têm um receptor para melatonina. Então, conforme aumenta a quantidade de melatonina circulando no nosso corpo, nosso cérebro regula isso, o nosso corpo inteiro vai meio que desligando, entendendo que está entrando nesse horário de dormir, de ficar mais relaxado. Um detalhe interessante, como eu te falei, é que a melatonina, de fato, ela é regulada, né, com quantidade de... aumenta a produção ou diminui a produção de acordo com a quantidade de luz que está no ambiente. Então, por isso que antigamente muitas pessoas diziam eu conseguia dormir melhor antigamente. Porque quando a gente pensa, né, nos tempos mais antigos, bem mais antigos, né? Era mais comum que as pessoas tivessem luz de vela, ou então tivessem fogueiras, ou então tivessem realmente essa escuridão mais aparente. Claro que assim, se a gente jogar um antigo que a gente viveu, a gente vê que antigamente não tinha celular, por exemplo, não tinha luzinha da televisão, não tinha aquelas luzes que ficam no nosso quarto, na nossa casa mesmo, o ambiente inteiro. Então, de fato, com o passar da evolução, é comum que as pessoas relatem que têm tido mais dificuldade para dormir, além dos estímulos todos. Então, de fato, essa luz azul e essa luz excessiva no entardecer pode prejudicar a secreção de melatonina, e esse é um ponto bem importante. Mas é importante também saber que a melatonina depende de alguns nutrientes que a gente consome no dia a dia para otimizar a produção dela. A gente sempre vai conseguir produzir mais melatonina se a gente conseguir ter mais substrato. Então, focar nos bons alimentos pode te ajudar se você tem tido uma dificuldade com relação a isso também. Depois eu vou falar mais para você, de fato, sobre a suplementação de melatonina, que cada vez mais pessoas estão utilizando, e às vezes por conta própria, em doses erradas, que podem prejudicar o organismo. Mas primeiro eu quero te falar um pouco sobre como aumentar a sua própria produção natural de melatonina, que eu acho que é o seu mais interessante, né? Dessa forma a gente consegue evitar uma suplementação sem necessidade e até mesmo fazer com que fique tudo mais natural, que é mais interessante para a nossa saúde, obviamente. Então, quando a gente desliga a luz, a melatonina não se forma assim do nada. É muito interessante que a gente tenha os substratos para formação no nosso organismo. Então, se o triptofano vira serotonina e se a serotonina vira melatonina, é importante a gente focar durante o dia, principalmente após a tarde, próximo a entardecer, em alimentos que sejam fontes justamente do triptofano. Então, as aves são ótimas fontes, como o peru é uma das melhores fontes de triptofano que tem. O frango também é uma boa fonte. Os ovos têm um perfil completo de aminoácido que ajudam na também formação desse aminoácido, que pode ajudar na formação da melatonina, né, a médio e longo prazo, né, nessa síntese aí desses nutrientes. A semente de abóbora e gergelim tem uma altíssima concentração de triptofano por grama e ainda outro nutriente que eu vou falar para você que é cofator importantíssimo nessa reação. E a banana e a aveia, que além do triptofano tem um carboidrato que ajuda na entrada desse aminoácido no cérebro, porque tem um ponto interessante.
o triptofano, ele precisa, a melatonina, né, o triptofano e a serotonina, eles precisam atravessar a barreira hematoencefálica no cérebro para agirem de uma forma mais completa. Então, o carboidrato ajuda a carrear. Claro que a aveia e a banana podem ter um índice glicêmico mais médio para alto, então o ideal é que você controle a quantidade, se você está querendo controlar o açúcar do sangue, se você tem alguma outra questão associada. Mas lembra que sim, são boas fontes desses nutrientes e vale a pena de uma dieta equilibrada, de uma forma organizada com o restante da alimentação, você acrescentar nesse momento do dia também. Como eu te falei, tem algumas enzimas que são necessárias e os cofatores são normalmente as vitaminas e minerais. Então não adianta você ter o triptofano ali se você não tem o que converte ele em serotonina e depois em melatonina. Então o ideal mesmo é que a gente também foque em alimentos que são fontes de magnésio. Como eu te falei, a própria semente de abóbora, mas amêndoas e folhas verdes, eles relaxam a musculatura. E o magnésio é essencial para a conversão química da serotonina. A vitamina B6 está muito relacionada nisso também. Então, mais uma vez na banana, mais no abacate, no salmão, são boas fontes. Ele é o principal cofator enzimático dessa via. Sem o B6, a gente tem uma queda muito grande na produção de melatonina e muitas pessoas não sabem disso. Além disso, o zinco, que está presente nas carnes, no feijão, atua na modulação dos receptores cerebrais que induzem o relaxamento. Então, é interessante que a gente tenha uma alimentação equilibrada, assim, nesse momento, para garantir que esses nutrientes essenciais vão ser absorvidos. Vale a pena ainda a gente falar que os carboidratos de boa qualidade são muito importantes, porque, como eu te falei, o carboidrato, ele ajuda o transporte da melatonina, da serotonina, do triptofano para a barreira hematoencefálica, entrando lá naquela área que é mais importante para o nosso cérebro, ultrapassando, né, essa barreira que é importante. Então, consumir carboidratos bom índice glicêmico vai te ajudar, como eu te falei, tem a banana, tem a aveia, mas a batata doce, por exemplo, para mim pode ser uma boa opção. Sempre consumindo junto com fibras, com proteína, para manter o índice glicêmico mais estável, né? Que é bom para a nossa saúde, principalmente quando a gente fala do período da noite. Vale a pena a gente ressaltar também que a gente consegue perceber que o que é necessário para a gente conseguir ter uma boa produção hormonal e dormir, relaxar bem, são esses minerais, essas vitaminas, essa proteína de alto valor biológico, um carboidrato bom. Então, as pessoas que quando chegam no período da noite vão para o lado dos alimentos ultraprocessados, comida congelada, pede comida, pizza, hambúrguer, come muita fritura, ultraprocessado, muito doce, dá muito pico de insulina. Isso pode ser contraprodutivo para o seu sono, para a secreção de melatonina e para outras questões que envolvem o sono também. Então, focar numa alimentação mais natural, mais diversificada, vai te ajudar nesse sentido. Tem ainda uma outra questão muito importante, porque o estresse crônico pode diminuir a conversão da melatonina no nosso organismo. Quanto mais cortisol, mais estresse a gente tem, pior fica a conversão dessa molécula tão importante, que é a melatonina. Então, por isso que muitas pessoas falam, realmente, eu sou ansioso, eu sou estressado e não consigo dormir bem, porque é uma reação fisiológica, não é só psicológico. De fato, pode ter uma piora na produção desse hormônio tão importante. Então, o ideal seria tentar controlar o estresse. Eu sei que isso é difícil para muitas pessoas, é muito fácil falar, né? É só controlar o estresse. Então, se for importante para você, busca um psicólogo, um psiquiatra na sua cidade, tenta fazer exercícios de respiração. Isso tudo pode te ajudar de uma forma muito complexa no seu sono e é uma coisa extremamente simples, né? Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre a respiração quadrada, sobre como você controlar a respiração, você diminuir a expressão simpática do seu organismo, que ajuda a diminuir o cortisol, ajuda a melhorar a indução do sono, ajuda a melhorar os batimentos cardíacos à noite, deixar eles mais baixos, entra num modo de sono mais profundo. Então, isso tudo pode te ajudar. E fisiologicamente, o estresse também é um ladrão, ele sequestra alguns desses nutrientes que serviriam para a produção da melatonina. A melatonina, ela induz o sono, sim, mas ela também tem um papel muito importante que as pessoas às vezes não falam, que é a ativação do sistema linfático. Esse sistema linfático serve para ajudar a limpar o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central. É como se ele fizesse aquela faxina, né, no nosso cérebro que a gente precisa durante a noite. A gente sabe que durante a noite a gente tem aquele momento de fixação de memórias, de conhecimento, de coisas que ajudam na nossa memória a ficar mais sedimentada. E durante a noite a gente tem esse momento do sistema linfático que faz essa faxina, que limpa as toxinas, os excessos. Então a melatonina também tem esse papel muito importante e conseguir manter uma boa produção dela ajuda não só a adormecer, mas na saúde cerebral como um todo.
Outro detalhe importante saber é que muitos estudos verificaram que essa correta ativação do sistema linfático pode diminuir o acúmulo de placas beta-amiloides que estão relacionadas a doenças degenerativas como o Alzheimer, por exemplo. Então, realmente é muito importante para a saúde cerebral, para a saúde neurológica, a gente dormir bem, né? Parece, eu só vou ficar cansado no dia seguinte, vou ficar mal-humorado. Não, para o cérebro é importante dormir, o cérebro precisa de descanso. Então, é importante a gente também saber que existem coisas que prejudicam essa produção da melatonina, como eu te disse, a luz azul, a luz excessiva, que hoje em dia está cada vez mais comum, vai bloquear a secreção dela, mesmo se você estiver cansado. Então, aquele videozinho de uma pessoa lavando tapete que você fica assistindo 2 da manhã, que não vai te acrescentar em nada, ou uma pessoa areando uma panela. Sabe esses vídeos que são dopaminérgicos mesmo, que fazem você ficar vendo aquilo ali? Não tem sentido ver aquilo, mas você fica... Tudo isso vai prejudicar a sua produção de melatonina até por causa da luz. A falta de luz natural pela manhã também prejudica a produção da melatonina à noite, porque o nosso corpo é todo contrarregulatório. Então, se você não tem essa luz de manhã, se você não acorda, abre a janela, areja a casa, mete a cara lá fora para cheirar aquele ar geladinho de manhã, ou então já, sabe, faz algum exercício logo. Isso prejudica a sua secreção do cortisol diurno, que é importantíssimo para contrarregular a melatonina. E aí, à noite, você não vai ter essa produção correta. Como eu te falei, o cortisol alto, o estresse crônico, compete com essa via da serotonina, reduzindo a produção da melatonina. Então, é importante a gente tentar controlar tudo isso. Pensando que tem muitas coisas a controlar, hoje em dia as pessoas pensam muito em suplementar, porque acaba sendo mais fácil e acaba sendo como se fosse um milagre, né? A gente suplementa a melatonina, vai dormir melhor, e muitas pessoas falam, joguei dinheiro fora, não tive resultado com a melatonina. E por que isso acontece? O que acontece é que o nosso corpo produz a melatonina em quantidades bem pequenas e em ondas, né? A melatonina, ela funciona em momentos, em secreções ondulares, assim, ao longo do dia, principalmente ao longo da noite. Então, se você toma o suplemento numa dose até muito maior, 5 miligramas, tem gente tomando dose 10 miligramas, que é uma dose muito alta, muito exagerada, comparada com o que o nosso corpo produz. Algumas pessoas relatam um aumento de pesadelos, ressaca matinal, um sono até mesmo de pior qualidade. Além disso, não adianta você tomar o suplemento da melatonina e depois ficar no celular, ficar vendo um filme de terror, ficar vendo coisas assustadoras, ficar pensando em problemas, jornal, né, guerra, um monte de coisa acontecendo. Você perde essa janela de oportunidade da secreção da melatonina ou do consumo da melatonina, e o efeito muitas vezes é nulo. Então, para você conseguir ter um efeito bom da suplementação da melatonina, o ideal é você continuar num ambiente escuro, um ambiente mais fresquinho, né, mais geladinho, se você puder, basicamente sem nenhum estímulo externo, sem luz, sem barulho, sem filme ruim, sem jornal assustador, nada disso. E aí sim você consegue ter um resultado bom da suplementação. Vale a pena falar que nem todo mundo precisa suplementar a melatonina, como eu te falei, muitas vezes quando você consegue melhorar a sua higiene do sono, a sua higiene da casa, né, em termos do que vai ter no seu quarto, a roupa de cama que você vai utilizar, se é mais, que ajuda você a ficar mais geladinho, a transpirar menos ou não, todas essas questões influenciam no nosso sono. Então, quando você consegue isso, muitas vezes não precisa do suplemento. Em último caso, ele pode ser muito bom para quem sofre de jet lag, ou seja, fez viagem de avião em que mudou o fuso horário, o corpo fica muito bagunçado, ou para idosos que às vezes têm uma dificuldade realmente nessa conversão da melatonina. Mas é sempre importante você conversar com o seu médico ou seu nutricionista antes de tomar. Foi como eu te disse, a dose é muito importante de ser determinada, e é importante também que você faça uma correta higiene do sono, uma higiene do ambiente que você dorme, uma correta alimentação, como você percebeu. Tudo isso vai ajudar que a sua melatonina que você consumiu, ou ajudar na conversão da melatonina para você ter uma melhor noite de sono. Outras pessoas que também se beneficiam da suplementação da melatonina são as pessoas que trabalham em turnos, médicos, enfermeiras, pessoas que trabalham em fábricas, pessoas que às vezes têm que dormir durante o dia e trabalhar durante a noite. Como o horário fica muito bagunçado, às vezes é indicado tomar de 30 a 60 miligramas 30 a 60 minutos, desculpa, antes da pessoa de fato dormir, né? Querer entrar no horário do sono. Mas nesses casos em que a pessoa vai tomar por mais tempo, e o ideal é que seja no máximo de 2 a 4 semanas, sempre confirmando com o médico aí da sua cidade,
é que a pessoa tome doses mais baixas possíveis. Então, se a pessoa vai usar por um período maior de tempo, de 0,3 a 1 miligrama é uma quantidade ideal. E a gente vê, como eu te falei, né, suplemento vendido com 5, 10 miligramas, que não é interessante você dar essa enxurrada de melatonina para o seu corpo, principalmente continuamente. Vale a pena falar também que a melatonina não vai ser um remédio para dormir. Ah, eu tô com dificuldade para dormir hoje, tive um dia estressante, tô ansioso, tô preocupado, vou tomar melatonina. Não é necessariamente assim que ela vai funcionar. Ela age mais como um tratamento para reorganizar os seus horários de sono. Então, o que funciona melhor para ela é a dose mais baixa que faça resultado para você, o mais baixo possível, sempre é ideal, que você tome basicamente no mesmo dia, sempre naquele mesmo horário do dia. Então, por exemplo, 30 a 60 minutos antes de você dormir, todos os dias, e sempre tentar ir para a cama no mesmo dia. Não adianta um dia 11, outro dia 2 da manhã, outro dia 10. Tem que tentar ter uma rotina de sono, isso também é muito importante. E lembrando que muitas vezes você não vai precisar da suplementação da melatonina. Algumas pessoas que fazem o uso excessivo ou fazem o uso com antidepressivos, com remédios ansiolíticos, com anticoagulantes, podem ter efeitos colaterais prejudiciais para o organismo. Então, assim, o hormônio, né, gente? A gente precisa ter cautela. Não é porque a gente consegue comprar em qualquer lojinha ou na internet hoje em dia que vai ser menos importante ter um controle dele. O que eu vejo, que eu reparo muito, é que as pessoas vão para a melatonina pensando que ela vai ter um efeito calmante. Que vai tomar melatonina e vai ter aquele sono, aquela vontade de dormir, aquele sono pesado, sabe? Que vai diminuir os pensamentos acelerados, vai desestressar. Só que isso não é verdade. Como você percebeu aqui no vídeo, a melatonina ajuda você a organizar os horários do seu sono. Basicamente é isso. E aí sim induzir mais outros mecanismos que estimulam o sono acontecer. Então, ela age de forma complementar. Se você é uma pessoa que tem muito pensamento acelerado, deita na cama, não consegue dormir, fica agitado, corpo agitado, talvez fosse melhor ir para um chá mais calmante, como a valeriana, o maracujá, a camomila. Eu tenho vários vídeos aqui, até mesmo o próprio suplemento da valeriana, que é natural, pode ser uma alternativa para você nesse sentido. Eu tenho uma playlist inteira aqui falando sobre sono, chás, suplementos, dicas de sono, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Lembrando que o sono é fundamental para o controle do açúcar do sangue, para o emagrecimento, para diminuir a nossa inflamação. Então, claro que também tem lá nos meus desafios de 10 dias uma área relacionada a essa parte do sono. Não sei se você conhece, eu vou deixar o link para os desafios aqui. Cada dia desses 10 dias, você vai receber um mini desafio diferente. Tá todo mundo adorando, eu espero você lá. Me conta aqui embaixo, então, se você sofre para dormir, já tomou melatonina, fez diferença, não fez diferença, tomou valeriana, fez diferença, não fez diferença, toma alguma outra coisa, toma um chá, o que você faz para tentar dormir melhor? Eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa a curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilha com quem você acha que não sabia disso e vai se beneficiar. Vamos ampliar nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!